Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. E aqui a gente termina o segundo capítulo de Marcos, né? Tem sido uma experiência interessante nós caminharmos de forma bastante solta, pensando sobre os textos ou sobre as histórias que fazem parte desse início do Evangelho de acordo com Marcos. E o capítulo 2, versículo 23 ao 28, que é o finalzinho desse capítulo 2, é o momento em que veio o sábado. Anterior a isso, Jesus tinha falado sobre o jejum. E agora vem uma questão bastante importante para a compreensão judaica, que é o sábado, né? Jesus e os seus discípulos, eles atravessavam os campos e os discípulos começaram a colher as espigas. Os fariseus se dirigem a Jesus, eles não largam o pé de Jesus, né? Que coisa! Mas foi bom, porque as perguntas mais importantes que os evangelhos relatam vêm da parte dos fariseus, e isso permite que Jesus pudesse responder muita coisa. E aí os discípulos estavam colhendo as espigas e os fariseus se dirigiram a Jesus e perguntaram a ele o porquê que os seus discípulos eles estão infringindo o sábado. Colher espigas equivale aos momentos de trabalho. Se eles estão colhendo espigas, eles estão trabalhando, né? Não pode, sábado tem que parar tudo, né? Os fariseus perguntaram a Jesus, cobrando dele por permitir com que seus discípulos ignoraram, ou que ele ignorassem a lei. Aí Jesus faz outra pergunta. Ele sempre responde perguntando. E ele faz uma pergunta acerca de Davi, quando Davi e os que estavam com ele fizeram o que eles fizeram quando eles estavam com fome. É uma situação interessante, porque Davi estava com seus companheiros e eles pararam e entraram onde haviam os pães da propiciação e comeram esses pães. E plena situação que não deveriam fazê-lo, né? Pois é, Davi entrou com seus amigos na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote, que é o sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, da proposição, melhor dizendo, né? Só os sacerdotes podiam comer esse pão, e aí o Davi chegou lá, pega aí e tal, e estava todo mundo com fome, né? E eles comeram esses pães, que eram pães destinados ao sacerdote, ninguém podia tocar nesses pães. E Jesus falou, olha, Davi entrou com seus amigos na casa de Deus e, por causa da fome, comeram desses pães que seriam pães dedicados. E aí Jesus continuou dizendo que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem foi criado para o sábado. O sábado não tem vida, o sábado não tem aquilo que o homem possui. Daí ele concluiu, que ele mesmo, Jesus, é o Senhor do sábado. Sendo Jesus o Senhor do sábado, e ele está dizendo que o sábado não é maior do que o homem, concluam, né? Bom, a gente olha para esse texto e, em suma, a gente percebe que Jesus não é só Senhor do sábado. Ele é a própria lei, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a lei encarnou, se tornou pessoa. Mas também ele é Senhor da nossa vida, ele é o Senhor da vida, Senhor daqueles que se submetem a ele, evidentemente. Assim como também é Senhor do sábado, portanto, então, pois o sábado está abaixo de Jesus.
O sábado está abaixo do próprio Deus. Tanto a nossa vida como o sábado, nós nos submetemos a Deus, né? Poxa, como é que vai colocar o sábado acima de tudo? E nós estamos falando só do sábado, viu? Que dirá outras coisas. O sábado está diante do homem, da mesma forma como lá o sétimo dia que Deus estabeleceu, onde Deus estabeleceu o sétimo dia a fim de que houvesse descanso. E a mensagem na criação sobre o descanso, que é o sábado, não toma o lugar da lei no aspecto maior do que a vida, porque quando você olha para a criação, 7 dias, sendo que o sétimo é o descanso, Deus instituiu o sétimo dia para que o homem, no seu trabalho durante os 6 dias, pudesse nele, sétimo, descansar. Então, quem foi feito para quem? Opa! Não somos nós para o dia, mas é o dia para nós. Nós não fomos criados para o dia. O dia foi criado para nós. Nós vemos aí 2 elementos, né, da lei de Moisés: o sábado e os pães, nessa demonstração de Jesus quando ele se utiliza do exemplo de Davi. Ambos não superam as necessidades dos homens, nem o sábado nem os pães. O sábado não supera a necessidade, ainda que seja para descanso. O pão, por mais que seja vital, a necessidade, de acordo com o olhar de Jesus, é muito maior do que essas duas coisas. Ou será que só de pão viverá o homem, né? A necessidade básica que provoca fome, que é o pão, pode não ser a necessidade maior. Há uma corrente de que o pão é tudo. Existem teologias sendo construídas com base no pão, com base na necessidade. Gente que fala, não adianta nada pregar o evangelho se não der pão. Tá bom, então vamos dar pão e não vamos pregar o evangelho? Ou vamos dar os dois? Podemos dar os dois, ok. Mas sejamos honestos, que quem que vale mais, né? Isso me faz lembrar João, capítulo 6. Não vai ter pão, porque eu sou o pão da vida. Ah, todo mundo, ó. Discípulos e vocês? Não, Senhor. Não. Pedro vai dizer, não, de jeito nenhum, só tu tens a palavra da vida eterna. Então, qual que é o pão fundamental, hein? É o pão da multiplicação? Ele é importante, mas o pão da vida é mais. Os elementos são importantes. O sábado é importante para descansar, o pão é importante para comer. Mas não faria nenhum sentido o Davi morrer de fome naquela hora, né? Já pensou? Não pode comer esse pão. Mas não pode comer esse pão não te pertence. Aí o Davi morre de fome, os seus amigos também, e aí o filho de Davi não veio ao mundo. Puxa vida. Davi tem por descendente aquele que é sumo sacerdote das nossas almas, né? Tem que dar de comer para esse rapaz. Como assim? Sai do templo. Mexe nesse pão, menino. Ele já não era tão menino assim. Pois é, o mesmo que liberou as espigas aos discípulos, é também esse que diz que os pães podiam ser comidos por Davi e por seus amigos. Então, olha, toma muito cuidado com aquilo que você define ou taxa como imexível. Aquilo que você define ou taxa como não se pode mexer nessas coisas, não se pode tratar dessas coisas. Veja bem, olha a palavra de Deus no seu todo, não só em determinados recortes. Deus está acima das pessoas, mas as pessoas estão no segundo mandamento de Deus. É Deus em primeiro lugar e as pessoas em segundo.
Deus em primeiro lugar. A vontade dele é mais importante. Em segundo vem as pessoas. O pão serve as pessoas, o sábado serve as pessoas, mas as pessoas servem a Deus. As pessoas não servem ao pão. E nem muito menos servem ao sábado, ao que vem ao seu redor. Aquele que é Senhor da vida submete tudo aos seus pés e pronto, e acabou, né? Jesus é a lei é Cristo. Veja que os discípulos receberam então uma permissão do próprio sábado. Jesus é o próprio sábado. É o próprio sábado que falou, não, vai lá, pode colher as espigas, por favor. Até porque está me dando uma fominha aqui. Eu sou filho de Deus, mas eu mereço comer, né? Nem vocês, nem eu vamos ficar com fome. Recolham as espigas, por favor. Aquele que é o pão da vida, alimenta a vida com o pão que nasce da terra e ele mesmo, né, no caso aqui, é quem desce do céu até nós. Ele nasce da terra, desceu do céu. O Senhor é aquele que desceu do céu, veio a nós e fala para nós que nós somos o seu alimento. A ceia do Senhor vai retratar isso. É esse mesmo que vem a nós, que nasce de Maria, se torna pão para nós, a fim de que nós, com ele, voltássemos de onde ele veio. Não dá para se perder aqui. Com sábado, com pão, não dá para se perder. Jesus é Senhor do sábado, Jesus é Senhor da nossa vida. E a nossa vida está na mão dele, com pão sem pão, com sábado sem sábado. O mais importante é ele definir quem é quem. Ele é o Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele sempre dá. E o sábado é o dia para a gente descansar e se dedicar. Dedicar a ele e dedicarmos-nos a nós, segundo o mandamento. Por isso, tomar cuidado, né? Quando a gente para pensar naquilo que a gente tenta taxar como imprescindível na nossa vida, sendo que o imprescindível da nossa vida vai além do próprio sábado e do próprio pão. É isso aí. Grande abraço para você. Deus nos abençoe.